Oferecimento Olá, estamos começando mais uma edição do Entrevista Hoje. Derivada da palavra inglesa coaching, significa treinamento. Esse termo surgiu na Hungria para denominar as carruagens utilizadas por jovens universitários do século XVII e guiadas pelos chamados cocheiros. Cocheiros também foi muito utilizado no início do século passado no Brasil para conduzir passageiro até o lugar desejado. Preste atenção, conduzir o passageiro até o lugar desejado. Isso é muito importante hoje. Em 1831, o coaching passou a ser integrado no campo dos esportes. E por volta de 1850, o termo passou a ser atribuído a professores, sempre no sentido de levar o aluno aonde ele queria chegar. O sucesso da técnica despertou o interesse de alguns executivos que praticavam tênis, que notaram como a técnica também poderia ser aplicada no mundo corporativo nos dias de hoje. O coach bastante utilizado, então, para o desenvolvimento pessoal e profissional, aplicado em gestão de pessoas, inclusive. A metodologia é indicada para quem deseja alcançar objetivos específicos, desenvolver habilidades, aprimorar competências e atingir resultados extraordinários. O processo também aumenta a motivação e a produtividade, facilitando a interação de equipes e melhorando a comunicação. Mas não para por aí. A junção dessa metodologia ao mundo digital tem despertado para o avanço do fenômeno neuromarketing. E eu convidei um especialista, Master Coach, para conversarmos hoje sobre esse tema. É o Alexandre Cury. Alexandre Cury, muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui no nosso programa Entrevista Hoje. Eu que agradeço o convite, Dina, e agradecer aí também a presença de todos os telespectadores que estão assistindo a gente agora. É isso aí. Bom, o neuromarketing tem sido uma ferramenta muito utilizada para influenciar o modo de comprar e atingir exatamente o cliente ideal. Como isso é possível, Alexandre? Pois é, é um estudo realmente bastante recente, né, o neuromarketing, e na verdade ele trabalha com o despertar do desejo, né, que as pessoas têm através de gatilhos mentais. É um estudo para saber o que faz despertar o desejo de compra do consumidor. Né? E isso a gente acaba utilizando o chamado gatilhos mentais. Algumas palavras-chave que são utilizadas através de textos, ao dialogar, o dia a dia, o tempo inteiro, até no campo visual você começa a observar a questão do neuromarketing sendo utilizado frequentemente. Através desses gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, exatamente. Ele dispara o gatilho, você faz vou dar um exemplo, se puder. Sim, por favor, né? Exemplos são importantes. Vou dar um exemplo. Você imagina uma mulher entra num shopping e olha um sapato, está olhando um sapato ali naquele momento, eu sou um vendedor e eu chego lá para ela, lá, tudo bem? Percebi que você gostou do sapato, ele acaba de chegar de Paris. Opa. E aí dispara um gatilho, é o gatilho, né, da autoridade, sapato de Paris e tal, não sei o que, ela fica assim, e aí ele ainda continua, o vendedor, e fala assim, e esse aqui é a última peça. Uau, o gatilho da escassez é disparado, e a pessoa já gera o desejo de compra, aumenta mais ainda, e o vendedor não para, ele vai lá e fala, olha, e esse preço é só até hoje. E aí, Dina, é o que na grande maioria das vezes acontece a venda. Lógico que o gatilho mental ele tem que ser utilizado, né, de forma correta e justa, ou seja, se é a última peça, é a última peça. Não pode colocar outra, senão eu tiro no pé. E ele tem que ter sido fabricado em Paris mesmo, né? Porque se for daqui, depois vai ter a cobrança. Sim, a verdade tem que prevalecer sempre. Você utiliza os recursos, tem um conhecimento dos gatilhos mentais, mas tem que prevalecer com a verdade o tempo inteiro. Senão eu tiro no pé, com certeza a empresa vai para baixo, em vez de subir. Tá certo. Agora, alguém pode pensar que essa ferramenta é manipuladora de mentes? Como você defende o contrário? E quais são os benefícios para ambos os lados? Tanto para o comprador, para o cliente, quanto para os empreendedores? Bem, na verdade, isso acontece o tempo inteiro, todo dia, né? Só que vocês não percebem muitas vezes. Então, se você entra numa grande fast food, você entra lá, tem os combos,
e você normalmente não sabe nem quanto custa uma batata frita. E isso tudo, na verdade, já está sendo, de uma certa forma, induzido ao gatilho da simplicidade. Ou seja, as pessoas não querem muito você na fila ali por muito tempo para poder escolher as opções. Então já tem um gatilho lá. Né? Gatilhos, por exemplo, uma praia, eu que sou do Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, né, chegando aqui, uma loja gigante de Copacabana, com uma bolsa linda, uma luz em cima, uma vitrine, um gatilho da autoridade acionado, o valor da bolsa ali em cima. Ou seja, isso a gente está vivendo todo santo dia. Então, essa luz influencia no valor da bolsa. Sim, a luz, a vitrine gigante na praia de Copacabana com uma única bolsa na vitrine. Assim como o gatilho da necessidade, da simplicidade que você falou, né? Isso. É a batatinha que está ali. Não, pode combo, incluir no né? combo, né? Deve ser baratinho e tal, é assim. Exatamente, é o combo. Você quer 1, 2, 3, 4. A coisa da urgência, da rapidez. É a simplicidade. Quando você vê, já comeu demais. Para te dar poucas opções de escolha. Tá. Né? Aquilo é um exemplo de um gatilho. Te dá poucas opções de escolha, logo você tem uma tomada de decisão mais rápida, porque você não tem muitas opções de escolha. Esse é um exemplo de um gatilho. Por um lado você acaba comendo aquilo que você, puxa, não precisava ter comido, mas por outro lado você agilizou seu tempo ali, porque teve alguém para te ajudar a defender aquela compra, né? Sim, isso na verdade acontece o tempo inteiro. É que às vezes as pessoas não estão acostumadas, sabendo que as estratégias estão sendo utilizadas de neuromarketing, utilizando o gatilho mental que dispara os desejos. Quer dizer, os vendedores, eles são treinados para isso, eles usam muitas vezes essas técnicas, mas nem sabem o que estão realmente fazendo. Mas na verdade estão puxando o seu inconsciente para que você tenha o desejo de compra. Né? É por isso que é bom o empreendedor saber que ele mesmo tem essa ferramenta a seu favor também, né? Pode aumentar. Sim, na verdade, eu acho que todos os empresários e empreendedores hoje em dia têm que buscar essa informação, saber conhecer os gatilhos mentais, né, para poder entregar, na verdade, o produto prometido de forma correta, sem criar a última peça e depois tem outra peça lá. Isso não dá certo. Mas o empresário, ele acaba tendo, com esse conhecimento, a oportunidade de vender mais. Né? Esse é um benefício. Isso é a técnica conhecida, um conceito de inbound. Explica pra gente o que é isso. O inbound marketing, o que acontece? O inbound marketing é um marketing de atração e relacionamento. A gente está muito acostumado com marketing tradicional, outdoor, backdoor, então são marketing de interrupção. Você, na verdade, não está buscando aquele tipo de informação, mas aquilo está sendo jogado para cima de você o tempo inteiro. O inbound marketing, ele, na verdade, ele vai atrair a persona certa, ou seja, o seu cliente ideal. Você vai fazer uma divulgação para capturar, ou seja, que a gente chama de capturação de leads, é uma forma de você trazer a pessoa que você, empresário, quer para a sua base de dados, para que você possa, então, depois da outra fase do funil do inbound, relacionar com ele. Então, você atrai ele entregando prazer, entregando um desejo para a pessoa, um e-book, um vídeo, uma dica para aquela persona, ou seja, para aquele seu cliente ideal, e aí, entregando esse conteúdo para ele, ele fica grato, gatilho da gratidão, porque você entregou um e-book, deu uma dica fantástica para ele, disparou um gatilho muito forte, ele passa a te conhecer, passa a te agradecer, porque você deu uma dica gratuita, e esse empresário, ele consegue se relacionar com ele, então, exatamente, fazer uma relação com ele, né? Meu exemplo pode dar um exemplo do restaurante? Pode, claro. Né? Tem um exemplo, se você é empresário, dono de restaurante, por exemplo, você imagina você fazer um anúncio no Facebook, nas redes sociais, e a pessoa está passando lá a sua persona, né? Aquela faixa etária e tal, identificação da sua pessoa. A persona é o cliente, né? A persona é o seu cliente ideal. É o cliente ideal, ou seja, é o cliente que ele quer atingir. Ou seja, qual a faixa etária, qual é a renda familiar dele, se ele é homem, mulher, faixa etária, né? Todos esses dados do cliente. Uma vez feito isso, através do marketing digital, você consegue atrair o seu cliente ideal como? Exemplo, você é dono de um restaurante, você entrega a receita do seu melhor prato. Então, um exemplo, um medalhão à piamontese. Eu estou descendo a barra de rolagem lá e vejo aquele restaurante, fala assim, você quer a receita do meu prato predileto aqui, do meu medalhão à piamontese? Clique aqui e coloque seu e-mail. E eu vou te mandar a receita. Então, a pessoa fala, cara, como eu sempre vou lá, eu gosto desse prato, e eu me alimento dele, e aí o cara me dá a receita de graça, eu tenho gratidão. O gatilho mental é disparado e eu agradeço ele. E aí ele já está na base de dados.
essa persona, esse cliente ideal já está na base de dados. Uma semana depois, o empresário vai lá e manda assim, olha, dicas de harmonização de vinho com um prato X. Né? E aí a pessoa tem coloca em prática, e quando ele coloca em prática essa persona, esse cliente, ele fica mais grato ainda e começa o quê? Se relacionar com ele. Obrigado, a dica foi fantástica, o vinho harmonizou perfeitamente e tal. E isso vai criando o quê? Relacionamento. Isso não vai impedir que ele vá fisicamente ao restaurante. Pelo contrário, talvez ele queira fazer o prato, fazer a preparação, criar um vínculo, é isso? Tem isso e tem, na verdade, no processo do inbound marketing, tem um momento que a gente chama de uma oferta. Ou seja, ele pode chegar, o dono do restaurante, nesse momento que já relacionou, que a pessoa já está grata, está engajada com ela, e chegar para ele e falar assim, olha, você que faz parte da minha lista VIP, que você colocou o seu e-mail, nós vamos fazer um jantar harmonizado de vinho com pratos, que eu vou trazer um sommelier de Portugal, gatilho da autoridade. Né? E você sabe que o nosso espaço físico ele é pequeno, tem apenas 50 lugares, gatilho da escassez. E eu vou lhe dar um prazo até amanhã, meio-dia, para que você possa adquirir esse ingresso antes que eu comece a divulgar isso publicamente. Gatilho da urgência. E da importância, né? Da importância. Então, assim, exclusivo. Tem restaurante, Diná, que no final pega o pior dia dele, ele faz esse tipo de ação, ele acaba, de repente, lotando o restaurante no pior horário dele. Né? São técnicas que isso já acontece, as pessoas só não sabem que estão usando, a gente está abrindo os bastidores aqui. Que bom. Bom, gente, nós vamos agora para um breve intervalo comercial, voltamos já já, não sai daí. Bom, eu estou aqui com Alexandre Cury, Master Coach com reconhecimento internacional, carioca, que agora mora aqui pertinho, em Pomerode, e está impactando também todo o nosso vale europeu com suas técnicas. Então, vamos continuar nesse segundo bloco, né, Alexandre? Prazer. Você utiliza muito o webinar para acessar o seu público. Quais são as vantagens, além de atrair, claro, um número maior de pessoas, do que em palestras presenciais? Então, Diná, o webinar é uma oportunidade de eu poder me comunicar com a minha persona, ou seja, o meu cliente ideal. Numa palestra, muitas vezes você é contratado e você sobe no palco lá e você não sabe nem quem são as pessoas que estão lá, dependendo do tipo de evento, né? Você não sabe nem quem são as pessoas, quais são as profissões dela, qual a faixa etária. E o webinar nos permite, através da estratégia do inbound marketing, eu conseguir atrair exatamente o meu cliente ideal, no caso, empresários, empreendedores. Já está ali na sua base de dados. Exatamente. E é o empresário empreendedor que tem interesse de alavancar o seu negócio, né? Que eu ajudo eles a alavancar o negócio deles. Então, não me adianta, por exemplo, um funcionário público. Ele não vai querer me escutar porque a minha comunicação é focada para o empresário. Então, o webinar tem essa oportunidade. Através da estratégia inbound marketing, eu trago o cliente ideal, eu me comunico de onde eu quiser, pode ser do hotel, da minha casa, né, para milhares de pessoas, e é um custo que eu não preciso alugar nenhum espaço para fazer. Mas legal. Mas isso é uma coisa que está crescendo muito. É um novo mundo, né, no mundo digital. Exato. Em quanto tempo você vem formando o seu banco de dados? Bem, essa estratégia do webinar que a gente está usando, o Inbound Marketing, há 2 anos. A gente chegou em 2014 no Brasil, o Inbound, criado em 2009 nos Estados Unidos. Chegou aqui no Brasil em final de 2013, início de 2014, e eu estou há 2 anos já utilizando essa estratégia e me comunicando, e me relacionando com os empresários e empreendedores. Legal. E Alexandre, você que é desse novo mundo de coach, que se fala muito também em mentoria, explica rapidamente a mentoria, por favor, para a gente entender a diferença entre coach e mentoria. Legal, Diná. É importante colocar realmente, né, que existe uma diferença entre coach e mentoria, né? O que é o coach, né? O coach, na verdade, faz perguntas para que desperte o gigante interior que todos nós temos. Eu acredito que todo mundo pode ser e ter o que quiser, através da programação neurolinguística, né, e o processo de coaching. Então, o coach ele vai fazer perguntas para despertar, perguntas poderosas até, ou perguntas que até ele mesmo nunca pensou que ia fazer. Para te tirar da comodidade, do lugar comum e ir para a mudança. Exatamente. Né? Então, de repente, uma pessoa chega e fala, Alexandre, eu estou pensando em abrir um negócio e tal, e o que te impede?
né? E aí ele vai começar a buscar as informações, né? E a mentoria já é... E a mentoria é uma pessoa calejada. Eu sou empresário há 20 anos, né? Então, assim, uma pessoa calejada no mundo do empreendedorismo, pessoas que querem empreender, ele procura um mentor que dê o caminho das pedras, que já sabe aonde caiu, onde errou, para que ele não repita isso, né? Então a mentoria vai acabar ajudando. Tem muito processo de coaching mentoring. Óbvio que no processo de mentoria que eu faço perguntas também, né? Para poder tirar a pessoa da zona de conforto. Mas o mentor, ele dá o caminho das pedras. Tá, pega na mão. Pega na mão. E o coach, ele vai ter que fazer o caminho sozinho. O coach ele vai fazer perguntas, né? E ele vai ter que descobrir realmente. O coach, né, que vai fazer o caminho sozinho. O coach faz a pergunta e o coach, né, que é o nosso cliente, ele vai descobrir quais são os caminhos que ele vai colocar, né? Legal. A gente costuma dizer que coach é igual a gênio da lâmpada. Né? Tipo, o que você quer, meu coach? E aí ele diz, e aí a gente faz as perguntas certas, utiliza ferramentas corretas para que ele possa tirar crenças limitantes, eliminação de medo. Legal. Né, nossa, super obrigada por dar essa diferença para a gente, né? Isso. E vamos falar agora também da linguagem simples da internet. Hoje, você até criou, né, o Bora Vencer. Essa linguagem atinge muito a geração Y e, mais ultimamente, a geração chamada Z. E como ficam as pessoas mais antigas, da geração X, como eu, né? Os mais idosos, que bom. Da casa dos 50 anos em diante nesse mundo. Perdidas elas ficam? Na verdade, assim, o Bora Vencer eu utilizei para criar uma conexão com a minha audiência. E assim, a minha audiência são empresários e empreendedores de 25 a 45 anos. O que eu quero dizer com isso é que essa geração X, talvez, ela não vai nem me ver. Ela não através do mundo digital. Então, assim... já está consolidada, já... Ela tem outro propósito. Né? O pessoal de 50 anos, eles querem consumir a aposentadoria, enquanto os demais estão consumindo conhecimento. Querem viajar, querem descansar, fazer aquele final de vida. Eles não querem saber muitas vezes não querem saber de mudança, principalmente de impactar, Você pode ser e ter o que você quiser. Você acredita nisso? Não acredito. Tá bom, então tudo bem. É difícil realmente mudar. Um jovem não. Um jovem de 25, 40 anos e tal, ele já tem uma jovem de 25, 40 que ele também já nasceu nesse mundo da internet, né? É uma outra programação, Exato. A programação mental dele é outra, né? Olha só, e você tem vários projetos, na verdade, sempre no mundo digital. Como você entrou nesse mundo? Qual é a sua formação inicial? Então, eu na verdade, eu sou empresário, abri minha empresa está fazendo 20 anos agora, em 2017, e eu não tinha nem segundo grau, quando eu abri a empresa. E a minha empresa começou a andar rápido. Eu falei, cara, nossa, o negócio está crescendo. E eu preciso... Oi? É empresa de? É empresa de transmissão ao vivo, né? A gente trabalha com transmissão ao vivo para a internet e para a televisão. E a empresa começou a crescer rápido e então eu tive que buscar conhecimento. E aí eu me formei em administração, sou formado em administração de empresa com ênfase em marketing. Na sequência fiz a MBA, gestão empresarial pela FGV. E daí, como palestrante que sou, eu acabei indo para o mundo do coach, para poder empoderar inicialmente as minhas palestras e depois, quando eu fiz a primeira formação de coach, life coach, de vida, né? Isso eu costumo dizer que quando você se forma coach, você morre e nasce de novo. Eu morri e nasci de novo, por isso estou morando em Pomerode agora também, você tem ideia. E aí eu fiz a sequência de life coach, sou executive coach também, sou leader coach e sou master coach, que é o estágio máximo, onde as pessoas que formam coach. São essas 3 fases, o life, o executive e o master. Life, Leader, Executive e Master, né? Na escola aqui, da minha formação, foi essa o Life é exatamente o foco de vida, né? O que você quer melhorar. O Executivo é desenvolvimento de competências. Para empresas. Competências, né? Que você possa ter comportamental. O Líder é para liderança mesmo. O cara tem uma percepção, hora ele vai ser coach, hora ele vai ser chefe, hora ele vai ser treinador. Em que momento ele vai utilizar essas técnicas. E o Master Coach já é bem mais... você começa a ter um controle mental muito forte, muito intenso, assim, eliminações de qualquer tipo de medo, enfim. Poxa, que pena que o nosso tempo é muito curto, né? Mas eu quero deixar aqui também o Alexandre Cury, né? Ele é autor desses 2 livros que a gente está mostrando aqui para vocês.
E fala um pouquinho então dos seus dados, como que as pessoas podem te achar, te acionar, Legal, seus telefones. Esses 2 livros, inclusive, pode encontrar por lá também. Eu sou coautor, né, desses 2 livros. Ajuda empresários e empreendedores a alavancar seu negócio. E, você pode ter acesso através do meu site, alexandrecuri.com, lá tem todas as informações. Diná, se você me permitir, eu quero presentear o seu telespectador com um artigo de gatilhos mentais, onde a pessoa pode colocar aí, alexandrecuri.com/gatilhos. É só você entrar lá e baixar os gatilhos mentais. Perfeito. Tá bom? O Facebook está aí embaixo também, vou pedir para o pessoal colocar aí embaixo. Isso. Bom, então, gente, vamos acessar, né? Você tem muito mais informações. E nós vamos te convidar em outras ocasiões também, porque o assunto é bem extenso, né? Você tem outros projetos. Gente, a entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Oferecimento